Pai do Senhor, né, meus irmãos? Bom dia, louvado seja Deus. Estamos aqui, né, mais um dia, pela misericórdia do Senhor, para gravar aqui no canal, né, mais uma palavra. Hoje, em Mateus, eu gosto de ler a palavra, gente, eu vou mostrar para vocês, ó, certo? Estou lendo a palavra. Hoje, em Mateus 19, o Senhor, ele vai ensinar, né, sobre o divórcio, acerca do divórcio. Tem muitas famílias, né, se acabando, casamentos se acabando, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmã? Porque não tem sabedoria em Deus, né? Porque não está sendo guiado por Deus, né? O homem está trocando sua família, sua esposa, que é a carne da sua carne, não sou eu que estou dizendo, que está dizendo é a palavra, né? Por aventuras fora, por aventuras vãs, por aventuras passageiras. Louvado seja Deus. Quem deixou a carta de divórcio, meus irmãos, louvado seja Deus, foi Moisés. Não foi o Espírito Santo, não foi o Senhor. O Senhor não concordou com a carta de divórcio. Aqui o Senhor recita na palavra, louvado seja Deus, que eu vou para dentro da palavra para a gente poder entender melhor, certo? Vai ficar longo, né, o vídeo, mas eu espero que você receba de Deus, que você reflita, né, e que você tenha tido tempo para escutar essa live, para você poder visualizar esse vídeo, se inscrever nele, para você ter um pouco de entendimento da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, né? Não o que só as pessoas falam aí, o que vem no coração delas, mas o ensino tem que ser dentro da palavra do Senhor, para a gente poder entender e saber que Deus está falando conosco. Amém? Então diz assim, ó, em Mateus 19. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus estes discurso, saiu da Galileia. Vou começar de novo. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e segurar no grande multidões e curou ali, né? Era grande multidão, né, que vinha se segurando no Senhor, e o Senhor curava ali. Louvado seja Deus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, e tendo-o dizendo, é lícito, eu estou lendo aqui no 3, meus irmãos, Mateus agora, capítulo 19, versículo 3. É lícito o homem repudiar a sua mulher? Por qual motivo? O Senhor, ou ele faz umas perguntas ao Senhor. E ele, porém, respondendo, disse, preste bem atenção. No 3, ele faz uma pergunta, né, para o Senhor que estava ali curando, que se é lícito o homem repudiar a sua mulher. Preste bem atenção. Agora vamos comer da palavra, vamos comer do rolo. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor responde. Não tendes lido aquele que os fez no princípio macho e fêmea. O Senhor fala o que para eles? Não tendes lido aquele que fez macho e fêmea no princípio? E disse, portanto, deixará o homem, o pai, não é eu que estou dizendo, e a mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, numa só carne. Mateus, versículo 5. A palavra do Senhor está falando que o homem, ele deixa o seu pai, a sua mãe, ele se une à sua mulher. Preste atenção, gente, olha para cá. Se une à sua mulher e se torna uma só carne. Olha só. Agora nós vamos entender, né, acerca do divórcio.
nós vamos entender acerca do homem repudiar a sua mulher, né? Porque essa carta não foi o Senhor que deixou, foi Moisés. Louvado seja Deus, né? Mas olha o que, o Senhor vai dizer mais na frente. O Senhor rebateu os discípulos. Louvado seja Deus. O Senhor mostrou para eles, que nem eu estou mostrando aqui na palavra, né? Que o homem foi feito macho e fêmea. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que desde o princípio, louvado seja Deus, que o Senhor gerou macho e fêmea. O Senhor disse, portanto, deixará o homem, portanto, preste atenção. Seja o homem ou seja a mulher que vai assistir esse vídeo. Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se tornará uma só carne. Ambos não será mais duas carnes, é uma só. Tu é a carne do teu marido e ele é a tua carne. Tu não é mais duas carnes. Não existe mais. Ah, é a carne dele e a minha carne. Não. Ambos se tornou uma só carne. Quem está dizendo não sou eu. Vem para a palavra. Vem para a palavra. Porque vocês escutam muitas lives, escutam muitas coisas aí das pessoas falando sobre a palavra de Deus, mas não vem para dentro da palavra. Porque tem que ser dentro da palavra. Você só aprende, irmão, dentro da palavra, o ensinamento. E louvado seja Deus, no versículo 6, vai dizer assim. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Meu Deus, é forte. Olha o que Deus está falando para nós no versículo 6, né, do capítulo 19 de Mateus. O Senhor está falando, assim não são mais dois, né? O Senhor está falando, assim não são mais dois, mas uma só carne. Era dois, agora se tornou uma carne quando casou, viu? Olha o que o Senhor está falando. Era dois, mas se tornou uma só carne. Não é mais dois, é uma só, né? Aí o que o Senhor fala? Louvado seja Deus. Mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, quem ajuntou? O que Deus ajuntou não separa o homem. Quem foi que te ajuntou? Com a tua mulher. Quando tu escolheu casar com ela, quando tu escolheu, louvado seja Deus, construir uma família com ela, quem foi que ajuntou tu com ela? A palavra está falando. Não sou eu que estou falando, não. É só tu vir Mateus 19, né? Do versículo 6. O Senhor está falando que Deus, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Louvado seja Deus, para querer ajuntar o que Deus, para querer separar o que Deus ajuntou. Agora vamos entender mais um pouco da palavra para ver separação acerca do divórcio. Ah, irmã, tu não sabe o que, é que eu estou passando, não sabe o que, é que eu estou enfrentando. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar a esse ponto. Pela palavra de Deus. Porque tudo, irmão, tem que ser pela misericórdia do Senhor. Nós temos que estar instruídos dentro da palavra. Não adianta tu escutar a voz do homem e não escutar a voz de Deus. Não é lícito, meu irmão, tu escutar a voz do homem e não escutar a voz do teu Senhor. Aquele que te gerou, aquele que te deu vida, aquele que se tu tá aí hoje com vida, porque grandes livramentos te deu o Senhor. Louvado seja Deus. Quantos perderam a vida, irmão? Sem ter sabedoria em Deus. Quantos perderam a sua vida? Louvado seja Deus, dizendo que conhecia o Senhor, mas confessava Ele de boca. Não teve um verdadeiro encontro com Deus. Não desceram nas profundas águas de intimidade com Deus. Muitos dizem ser amigo de Deus, mas não conhecem quem é Ele. Se tu não busca a palavra, não tem como tu ser amigo de Deus. Não tem como, meu irmão, tu dizer que conhece a Deus. Porque as tuas atitudes vai estar longe da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? E voltando para a palavra, o versículo 7 vai dizer assim. E disse-lhe ali então, porque manda Moisés, quem manda é Moisés, olha o que Deus está falando.
porque manda Moisés, né, dar-lhe a carta de divórcio, repudiar lá. Quem é que manda? Moisés. Moisés manda repudiá-la. Moisés está mandando repudiar a sua esposa. Moisés está mandando você repudiar o seu esposo. Eu estou pregando para homens e para mulheres. Tanto faz ser ímpio como ser justo. Porque, louvado seja Deus, não se casa só justo, mas ímpio também se casa, irmão. Louvado seja Deus. E é preciso que ele entenda que mesmo sendo ímpio, se tornou uma só carne. Ele escolheu casar. Ambos escolheram casar. Ambos escolheram, louvado seja Deus, viver junto, né? Ambos escolheram sair da casa da sua mãe naquele momento, do seu pai, se tornar uma só carne. Louvado seja Deus. Porque o inimigo está investindo muito nas famílias. O inimigo não está brincando. E aqui vai dizer assim: e disse-lhe, o 8, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Olha o que Moisés diz. Ele mandou, ele deu a carta, divórcio, mas ele fala que é por causa de quem? O Espírito Santo está falando. Da dureza do coração do homem e da mulher. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer assim: vós permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Moisés, ele fala do princípio, aonde tudo começou. Louvado seja Deus. Aonde Deus criou Adão e Eva, né? Eu tô toda arrupiada, gente, agora. Me arrupiei todinha para resolver Espírito Santo. Aonde, baixa aí, aonde Deus criou Adão e Eva. Ele fala aqui no versículo 8, aonde tudo começou, né? Mas ao princípio não foi assim. Ele está falando que no princípio não foi assim, aonde tudo começou, né? É isso que ele fala. Louvado seja Deus. Aonde Deus criou Adão e Eva. Por que, irmã, a senhora vai falar agora de Adão e Eva? Irmão, quando Eva pecou, quem pecou foi Eva, não foi Adão. Ela desobedeceu ao Senhor. Estou me arrependendo todinha. É a presença do Espírito Santo. O que foi que aconteceu? O homem é o cabeça, a palavra diz. O homem, ele é responsável por a sua casa. Ele é responsável pela sua família. E quando ele fere a sua esposa, ele está ferindo o coração de Deus. A mulher é um vaso mais frágil. Eva pecou. Louvado seja Deus. E Deus chamou quem? Deus chamou, louvado seja Deus, né? Adão e Eva chamaram os dois, porque ambos eram uma só carne. Louvado seja Deus. Agora vamos voltar para a palavra. 9, versículo 9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com a outra, cometerá adultério. E o que casar com a repudiada, também cometerá adultério. Tá entendendo? O que a palavra está dizendo para nós essa manhã? Tu repudia a tua mulher, tá cometendo adultério, né? Se tu casar com uma repudiada, tá cometendo adultério. Tu tá pecando do mesmo jeito. Louvado seja Deus. E o Senhor tá falando da dureza do coração do homem. O divórcio só é lícito quando tem adultério. E ainda que tenha adultério, se o homem não tiver a dureza do coração, se a ele quiser perdoar, ou a mulher quiser perdoar porque o homem cometeu adultério, ainda cabe perdão. Ainda é lícito aos olhos de Deus. Porque o Senhor, ele é contra o divórcio. Mas o Senhor não quer que ninguém viva infeliz. Preste atenção. Presta atenção nessa pregação,
que o Senhor hoje tocou no meu coração para me pregar para você. Porque se o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu uma esposa, ela é um vaso mais frágil. A palavra diz que tu é o cabeça da tua casa. Tu tem ali a obrigação de fazer a tua mulher feliz. Tu tem a obrigação de tratar ela com amor, com carinho, com respeito, do jeito que ela merece. Louvado seja Deus. Porque isso não é eu que estou falando, é o Senhor. Porque a dureza do teu coração, a rebeldia do teu coração, só vai trazer para tu consequências que tu vai colher. Louvado seja Deus. Tá entendendo? O que tu faz, meu irmão, que não é lícito aos olhos de Deus, tá plantando para colher. Não mexe com as meninas dos olhos de Deus. Tem mulher de Deus que vai assistir essa live, como tem ímpio também que vai assistir. Louvado seja Deus. Mas o Senhor disse que a mulher é um vaso mais frágil, tanto faz ser ímpia como ser justa. Louvado seja Deus. Felicidade momentânea. Felicidade passageira. Tu achou uma mulher mais linda do que a tua? Isso é prato fácil que o diabo bota pra ti. Tô pregando pra ímpio e tô pregando pra justo. Tanto faz. É prato fácil que o inimigo bota pra ti. Aí tu vai lá e come. Aí depois, tão gostoso, irmão, o pecado. Vale, mas a senhora tá pregando sobre isso? Tô. É gostoso o pecado. Tem um sabor de mel. E depois vai acontecer, sabe o quê? As consequências dele vai ter sabor de fel na tua boca. Presta atenção. Vamos pra cá pra terminar o resto da palavra. Radassa, Paulo, só um minuto aqui que eu vou beber água. Só um minuto aqui, eu vou tomar um pouquinho d'água pra gente terminar. Que ainda falta 3 versículos pra terminar a palavra, amém? Amém, né, meus irmãos? Vamos voltar. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer assim no 10, né? Que eu terminei o 9, né? Sobre o homem que casa com a repudiada, né? Tá cometendo adultério do mesmo jeito. E disseram-lhe, os discípulos, voltaram, os discípulos começaram de novo. E disseram-se os discípulos, se assim é a condição do homem relativamente, a mulher não convém casar. Agora eu achei graça. Olha o que acontece na palavra do Senhor, né? O que os discípulos falam, né? Eles falam se é dessa condição, se é dessa maneira, não é lícito, né? Vou dizer que não é lícito, que a mulher convenha casar, meus irmãos. Se o Senhor está falando lá no começo da palavra, né? Que ele fez macho e fêmea. Louvado seja Deus. Está aqui no versículo 4. Né? É porque Deus fez para poder homem e mulher casar. E os discípulos continuam querendo bater na mesma tecla. É igual, meus irmãos, pastores, né? Que querem guardar só a doutrina. Você me perdoa. Mas eu vou dentro da palavra, eu prego dentro da palavra. Entendeu? Então não guarda mais a doutrina, vamos para dentro da palavra, vamos aprender com a palavra de Deus, né? E olha o que é que diz, né? Vou repetir de novo o 10. E disse-lhe os discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente, a mulher não convém casar. E a lei, porém, disse, nem todos podem receber essa palavra. O Senhor rebate, dizendo que nem todos podem receber essa palavra de não casar. Isso tanto faz ser para o homem como ser para a mulher. Porque vamos entender o resto da palavra. Louvado seja Deus. Né? Aqui diz assim, ó. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foi concedido. Só aqueles que foi concedido receber essa palavra. Por quê? Porque existiu isso aqui, ó. Porque há eunucos que assim nasceram. Há eunucos que assim nasceram. Homens, irmão,
que eles nasceram e não podem casar. Porque eles nasceram em núcleo. Em núcleo, eu não sei se vocês conseguem entender, é o homem que ele não tem, né, ali o seu órgão genital para poder ter a coabitação com a sua esposa. Eles nasceram em núcleo. Louvado seja Deus. Então eles não podem casar, né? E do ventre da mãe há em núcleos que foram castrados. Homens que nasceram do ventre da sua mãe, mas que foram castrados. Louvado seja Deus. Pelos homens, a palavra diz, homens que nasceram normais, mas que não podem casar, né? Porque foram castrados, né? Quando saíram do ventre da sua mãe. E há em núcleos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Que pode receber isto, receba. Naquela época, o homem fazia sacrifício, né, da circuncisão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, ao fazer aquele sacrifício, né, para o reino de Deus, ele não podia ter um momento com a esposa, né? Ele não podia, por causa da circuncisão. O homem passava tanto tempo, mas teve outro que já nasceram assim. Teve outro que nasceram normais e foram castrados. Esse sim não tem como casar. Para que não venha, meu irmão, ser cometido o adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos voltar para a palavra. Aqui foi sacrifício, a palavra diz. Naquela época, eles, né, cometia a circuncisão por sacrifício, por amor a Deus, para agradar o coração de Deus. Agora vamos voltar para dentro da palavra, aqui aonde diz, no versículo 4, né? Louvado seja Deus. Que diz assim: tendes lido aquele que fez no princípio macho e fêmea, louvado seja Deus, e disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Tu casa e não quer sair da casa da tua mãe por causa de quê? Tu casa e não larga a casa do teu pai e da tua mãe por causa de quê? Se a palavra de Deus está dizendo que tu sai, a palavra está dizendo que tu sai da onde? Da casa do teu pai e da tua mãe. Tu se tornou uma só carne, mais a tua esposa. O que acontece na tua casa, a tua mãe não tem nada a ver com isso. O que acontece entre tu e a tua esposa, a tua mãe não tem nada a ver com isso. A tua parentela não tem nada a ver com isso. O que acontece na tua casa, resolve dentro da tua casa. Conta para Jesus o teu problema. Porque quem está falando não sou eu, é a palavra. E diz assim mais, né? Louvado seja Deus. No 6. Assim não são mais dois. Não é mais dois. Vocês casaram um e outro. Um homem e uma mulher. Um macho e uma fêmea. Louvado seja Deus. Mas a palavra diz assim, ó. Assim não será mais dois. Mas uma só carne. Louvado seja Deus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Tu não é mais duas carnes. Se tornou uma só carne. Então, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Eu não sei o que está vendo na tua casa. Eu não sei o que está vendo no teu casamento. Eu não sei o que tu anda fazendo por aí. Mas os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E eu quero te dizer hoje, meu irmão, que o Senhor, ele não concorda com o divórcio. Mas a gente casa para ser feliz. O que está dizendo o Senhor? Né? Se tu fere a tua esposa, a tua família, tu tá ferindo, né? O Senhor, a menina dos olhos de Deus. Eu quero te dizer, para você que é ímpio,
Se tu é casado, ou se tu tem uma família construída, tu é junto, sei lá, mas tu tem uma família e tu vai para alegrias, entre aspas, passageira, momentos passageiros, felicidade momentâneas passageiras. Cuidado no preço. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo, meu irmão. Se arrepende. Se arrepende, porque o Senhor está falando aqui. O que Deus uniu, gente. O que Deus uniu. O homem não pode separar. Quando Deus fala do homem, é homem e mulher. Quando Deus fala do homem, Deus está falando do homem e mulher. Sabe quando acontece separação? Quando a mulher descobre que foi traída. Quando o homem descobre que foi traído. Aconteceu um adultério. Né? Por causa de uma briga besta. Aí tu quer se separar. Agora se houve adultério, irmão, o negócio já é mais pesado. Viu? O negócio já é mais pesado. Mas mesmo cometendo um adultério, eu vou te dizer uma coisa. Se converte, cria vergonha na cara. Seja ímpio ou seja justo. Pede perdão à tua esposa. Pede perdão ao Senhor. Seja ímpio ou seja justo. E não comete mais esse adultério, porque tu vai pagar. Tu vai pagar o preço, meu irmão. Não existe pecadinho ou pecadão, tu vai pagar o preço. Então o melhor é que ambos vivam juntos, em paz e feliz. E faça o que diz a palavra. Sai da casa do teu pai e da tua mãe e se torna uma só carne, porque vocês não são mais dois, só são um agora. É? Então o que acontece na tua casa não tem nada a ver com a tua parentela, nem com a tua família, nem com a tua mãe, nem com o teu pai, certo? Eu não estou pregando para meninos e nem para crianças, eu estou pregando para homens e para mulheres, adultos. Porque se ambos resolveram casar, é porque são adultos. Porque só casa menor se a mãe ou o pai assinar. E Deus viu tudo, irmão. Quando tu tava casando, quando tu iniciou o teu namoro, quando tu decidiu se ajudar, quando tu decidiu viver com a tua esposa, viver em comunhão, Deus viu tudo. Louvado seja Deus. Então, se você tá achando que eu tô pregando alguma coisa que tá fora do contexto da palavra, né? Manda aí nos comentários. Segue aí. Deixa o teu like. Questiona aí. Nós estamos aqui pra ir dentro da palavra. Mateus 19, né? Louvado seja Deus. Do versículo 1 até o versículo 12. Deus está falando aqui conosco tremendamente, irmão. Não larga a tua família por qualquer besteira. Não vai discutir ou acontecer qualquer coisa pessoal na tua casa e vai falar pro teu pai e pra tua mãe, não. Conta pra Jesus. Resolve com a tua esposa. Resolve com o teu filho dentro de casa. Irmão, o inimigo tá investindo muito na família. Sabe por causa de quê? Porque quando uma família acaba, irmão, destrói toda uma casa. Acaba toda a estrutura de uma casa. Se a mulher não tiver alicerçada, aleluia, se o homem não tiver alicerçado quando o casamento acaba, na presença do Senhor, é muitos danos, é muitas perdas. Vai pro financeiro, vai pro emocional, vai pro psicológico, vai pro físico, vai pra tudo, irmão. Eu tô pregando só pra evangélico, não. Eu tô pregando pra ímpio também, irmão. Louvado seja Deus. Deus, ele ama o justo e ele ama o ímpio da mesma forma. Não existe diferença de amor. Quem foi que disse pra você que Deus também não ama o ímpio? Irmão, Deus, ele só repudia o pecado do ímpio. Deus, ele abomina o pecado do ímpio, mas ele ama o ímpio. Então eu quero te dizer hoje, para terminar essa live, reflete, recebe de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, os teus filhos, né? E eu quero te pedir ajuda para que o canal possa crescer. Louvado seja Deus. O nome do canal, qual é o nome do canal, Radassa? Recebendo de Deus pela misericórdia. Olha que palavra linda. Recebendo de Deus pela misericórdia. Se inscreve lá, irmão. Vai ter mais pregação sobre a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, né? Aqui é a palavra, irmão, ó. Mateus, louvado seja Deus, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Mateus 19, né? Louvado seja Deus, ó. Então eu tô pregando dentro da palavra.
Amém? Se inscreve, deixa o teu like. Quero pedir hoje que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde a tua casa. Que o Senhor guarde a tua vida. Que o Senhor guarde a tua família, o teu casamento. Que o Senhor guarde o teu coração. Que o Senhor te desvie do mal. Que o Senhor te livre das setas do inimigo. Em nome de Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor hoje, se você estava pecando, se você estava errante, que o Senhor hoje venha tocar no teu coração e venha fazer você refletir pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Se inscreve no canal, recebendo de Deus pela misericórdia que o Senhor tem das nossas vidas, seja o ímpio ou seja o justo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor. E para aquele que é ímpio, né? Paz do Senhor da mesma forma, que Deus te abençoe. Deus é contigo.